Ontem foi notícia, do Oiapoque ao Chuí, o que aconteceu na internet com os ingressos da Copa do Mundo. Aqui, ó, a Copa do Mundo vai ser o ano que vem, tem uns 10 meses ainda para a Copa. Aí a FIFA colocou à venda os ingressos ontem, às 7 da manhã. 1 milhão de ingressos em 7 horas. Quer dizer, não adianta, contra a natureza não há resistência. É isso aí. A Copa vai acontecer, quer queiram alguns, quer não queiram. Então, como dizia aquela famosa ministra naquela época, né? Relaxa e goza, meu amigo. Nós vamos ter que curtir a Copa do Mundo, usufruir de tudo que ela trará de bom para nós, que é a divulgação, que é o pós-Copa, as obras de infraestrutura, etc. e tal. Porque o povo brasileiro gosta de futebol, sim, e não tem como mudar isso. Lutar contra isso é bobagem. Dinheiro para a saúde, para a educação, para não sei o quê, não iria vir se não fosse destinado, e o detalhe, muito menos do que alguns estão apregoando, que vai para a Copa do Mundo, dinheiro da Copa, a Copa tem, não tem para aumentar o salário de aposentado, tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema dos aposentados no Brasil é que tem muitos aposentados que não contribuíram e estão usufruindo de aposentadoria. Ah, mas só um salário mínimo. Um salário mínimo vezes 20 milhões dá bastante dinheiro, um monte. Mas enfim, são coisas que a gente tem que separar. Vamos dividir as coisas. Copa do Mundo é uma coisa, saúde, educação, salários, aposentadorias, segurança pública é outra completamente diferente. Ontem, uma rede de televisão de Estado, que virou notícia nacional, colocou uma cena dantesca no ar. Um repórter, uma pessoa, um senhor, 54 anos, caído no solo, tendo um infarto, sendo atendido por pessoas ali, um deles, se não me engano, era bombeiro, coisa assim, sendo atendido, primeiros socorros, aqueles que nós todos deveríamos ter habilitação para fazer, né? Numa emergência dessa, e ele tentando chamar o SAMU em Porto Alegre. De tudo isso aí, a única coisa que eu achei fora de contexto foi a atitude. Eu acho que foi um médico que respondeu para ele: estão com pressa? Leve ele lá para a Santa Casa, para o hospital de pronto-socorro. Quer dizer, eu fico imaginando agora, já que o Conselho de Saúde aqui de Bento está começando a iniciar, em parceria com a Secretaria da Saúde, uma campanha para se acabar com os trotes no SAMU, nos bombeiros, na Brigada Militar. Olha, é inacreditável o número de telefonemas que são trotes. Então se imagina um médico desse que está atendendo lá, recebendo mais da metade, ou quase metade das ligações são trotes. Moleques em casa que não tinham o que fazer, imbecis na rua, usando telefone público, aquela coisa toda, ligando por nada, para passar trote no SAMU, nos bombeiros, no 192, no 190. Pô, isto está errado. O início de tudo, o erro começa pelo povo, por nós, que não procuramos coibir esse tipo de coisa com as pessoas que nos são ligadas, filhos, parentes, amigos, etc., que fazem esse tipo de barbaridade que é o trote. O homem morreu à parte da tarde. Entrou no hospital e morreu. Não deu para salvar o homem. Foi quase meia hora para ser atendido. Aí o grande problema é, o homem lá disse, mas não tem ambulância, não tem aqui, o SAMU de Porto Alegre tem 12 unidades básicas, mais 3 unidades avançadas, e segundo as normas do Ministério da Saúde, está dentro do contexto e tal, mas estaria se não houvessem trotes. Aliás, o uso de unidades do SAMU e de ambulâncias para coisas que não teriam nenhuma necessidade de ser usados, esse tipo de veículo, é o que está prejudicando também. Nós recebemos denúncia aqui na TV Cidade, nós vamos apurar isso, até como conselheiro de saúde eu tenho o dever de fazer isso, que a unidade básica do SAMU aqui está transportando pessoas para o Taquini, sem necessidade, pessoas que poderiam ir de carro particular ou de ônibus, sei lá, ou num carro normal da prefeitura, da secretaria. Quer dizer, se isso for verdadeiro, é grave, não pode. E eu acredito que seja, porque a pessoa que denunciou era de credibilidade. Acho que nós temos que averiguar isso, porque nós todos, povo, não queremos ligar para o SAMU e dizer que não tem ambulância. E aí se vê uma ambulância fazendo um transporte que não deve.
aqui, da ambulância do SAMU. Acho que nós temos que discutir muito isso aqui na nossa cidade para evitar que esse tipo de coisa que aconteceu em Porto Alegre aconteça. Claro, o SAMU atende milhares por dia. Em Porto Alegre são 2.000 atendimentos. Deu problema, aí, claro, acertou 99,9% das vezes. Erra uma vez, vira notícia. Por quê? Ocasionou uma morte. Nós não queremos que isso aconteça aqui. Queremos 100% de tranquilidade no nosso atendimento de SAMU, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar. E para isso, nós precisamos agir. Vamos agir contra os bandidos que fazem trotes, passam trotes nesse tipo de atendimento público. Inacreditável. Um dia vai ser a mãe de um desses canalhas aí que fazem isso. A Suvalan lançou, no dia de ontem, seu novo suco de limão. E o de manga também, néctar de manga. A Suvalan é uma empresa nossa aqui de Bento Gonçalves, genuinamente Bento Gonçalves, que exporta para todo mundo e tem esse tipo de produto que está no mercado de extrema qualidade. Parabéns, José Carlos Stefanão e toda a tua equipe de trabalho aí, pelo que estão fazendo em termos de colocar produtos de qualidade na mesa do povo brasileiro. Eu vou provar hoje o suco de limão e o néctar de manga da Suvalan, com certeza. Parabéns a todos vocês aí. Aliás, falar em lançamento, eu ouvi um dirigente de uma entidade estadual pedir redução de impostos. Sério, eu fiquei chocado até. Esse mesmo dirigente de uma entidade de classe foi o que pediu que fosse enfiado no rabo das micro e pequenas empresas e, por conseguinte, nos consumidores que compram delas, os 5% do diferencial do ICMS interestadual, que pode virar até 13% se o produto for importado. Desculpa que ele deu na época, por causa de evitar a sonegação. Claro, no dos outros é colírio. Né? Interessante. Mas valeu, viu? Ótimo, que bom que pede redução tributária. O consumidor vai gostar muito. Aliás, está havendo uma movimentação muito grande. Eu ouvia o presidente do Centro da Indústria e Comércio, que esteve na Assembleia Legislativa, para pedir o fim desse imposto interestadual que está sendo cobrado, que foi aplicado lá pela IEDA, por causa desse dirigente que foi lá e pediu, né? E ele escreveu isso num editorial de uma revista, justificando o porquê que ele havia pedido isso, e está na coluna da Ana Amélia Lemos, quando era colunista da Zero Hora. Então ninguém vai negar isso, porque ele admitiu. Então, foi bom. O presidente do SIC, Jordano Zanesco, e mais o presidente do CDL, olha, valeu, ótimo, que bom que estão preocupados com as micro e pequenas empresas. Tomara que dê certo. Deve ser votado agora em setembro, lá na Assembleia Legislativa. Terá que haver uma pressão, com certeza. O beneficiado disso será o consumidor, eu não tenho dúvidas. Sabe aquele pedágio que tinha ali entre Caxias e Farroupilha, aquele escândalo que foi feito ali pelo governo Brito? Um dia eu vou contar toda essa história do Nelson Tesser, do SIC de Caxias, que foi quem deu a ideia para o governador colocar esse pedágio aí, para que fosse concluída a Rota do Sol, e aí os Aribu, que estão sempre de plantão, né, vendo quando é que podem ganhar alguma coisa, aí virou um troço que vocês estão sabendo, pois acabou o pedágio ali agora, a Convias deixou de faturar, né? Pois ela entrou no Supremo Tribunal Federal com uma medida cautelar. Ela quer retomar aquilo, alegando desequilíbrio econômico-financeiro. E o problema do fim dos contratos, que eles entendem que vai ser dia 10 de dezembro, e a Justiça do Estado, alguém no Tribunal de Justiça, entendeu que seria agora como aconteceu já. Isso vai dar muito pano para a manga ainda, com certeza. Por quê? Porque aquele contrato que foi feito lá na década de 90 foi uma verdadeira ação entre amigos. Simples assim. Então não se surpreenda se uma hora dessa o Supremo Tribunal Federal decidir lá, dar uma canetada, dar uma medida cautelar e voltar ao pedágio de Farroupilha, assim como voltou aquele outro escândalo que tem ali entre Nova Petrópolis e Gramado. Se paga lá R$ 7,90 para ir, R$ 7,90 para voltar, 32 quilômetros de uma rodovia que é, no mínimo, ridícula. E detalhe, né? Depredaram ainda o pedágio. Não sabe quem.
Estão depredando os pedágios aí. Quem vai pagar a conta? Adivinhe. Olha, se a moda pega, meu amigo, vai ganhar todo mundo. Querem ver? No Rio de Janeiro começou ontem, já houve multas, umas 100 e tantas multas, de R$ 157 para quem joga lixo no chão. Quem joga lixo fora, por exemplo, fora da janela do carro. Isso já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas todo mundo é ceguinho, ninguém vê. Nem a Polícia Rodoviária, a Federal, Estadual, nem os agentes de trânsito, as brigadas, ninguém vê. Nunca ninguém vê nada. Os caras jogam toco de cigarro para fora da janela dos carros, etc. Tal. Gente joga papel de picolé, sorvete, bala, toco de cigarro, o diabo, quatro saco de lixo, saquinhos de plástico, jogam na rua. No Rio de Janeiro, CPF, multa. Já imaginaram se fizesse isso do Iapoque ao Chuí? No mínimo, a nossa carga tributária poderia ser extinta. O Brasil ia sobreviver só multando essa porcada que joga papel, lixo fora da janela do carro ou lixo no chão. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, aqui em Bento, se nós colocássemos multa para quem joga lixo no chão, fora da janela do carro, comete infração de trânsito, pode suspender esse escândalo que é o ITBI de Bento, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é um horror o que estão fazendo de cobrança desse imposto aqui. Já vem há tempo isso, né? Se compra um apartamento, compra uma casa, aí, além de pagar todos os impostos que envolvem o seu apartamento, a sua casa, que é um horror de impostos, ainda você tem que pagar uma fortuna para poder colocar esse bem imóvel no seu nome. Eu estou tentando entender por que funciona assim isso. Mas, enfim, Constituição de 88, aquele lixão que foi feito pelo Congresso Nacional na Constituinte, aquela Assembleia que o Sarney convocou, que depois eles viraram deputados e senadores, todos eles, foi que deu essas possibilidades às prefeituras tirarem o couro dos contribuintes, dos consumidores. Mas, enfim, se isso aí pegar, criarem uma lei punindo, e dá para fazer isso sim, nós todos podemos ser fiscais. Eu acho que nós vamos ter uma possibilidade boa de acabar com um monte de impostos, só cobrando multa dos sugismundos. Tomara que funcione. Hoje à tarde tem, a partir das 14 horas, sessão do Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram da semana passada, deu aquele rebu, Lewandowski, Joaquim Barbosa, aquela coisa toda, porque um quer... Claro, se os mensaleiros fizeram recursos, entraram com recursos, é porque a nossa lei, nosso regimento interno do Supremo Tribunal Federal permite, senão não haveria isso, óbvio, né? Então o Lewandowski estava querendo se pronunciar a respeito daquilo, e aí o Joaquim Barbosa, que é o dono do Supremo Tribunal Federal, aliás, ele é o dono de um monte de coisa, no apartamento que ele comprou, criando uma empresa offshore lá em Miami, ele comprou um apartamento lá, pagou um dinheirinho bom até, ele deve ter dinheiro para isso, claro que tem, né? O problema é só ter criado uma empresa, eu não sabia, de repente, né? Você está querendo comprar um apartamento em Miami, não quer pagar imposto, consulta lá o Joaquim que ele vai lhe informar como é que se faz. Mas hoje de tarde, o Joaquim vai estar de frente a frente com o Lewandowski. Vai ser um espetáculo. Eu não perdi nenhum capítulo do julgamento do Mensalão no ano passado. Não estou perdendo e não vou perder hoje, porque vai ser muito interessante. Eu acho que vai ser até tão interessante quanto o jogo do Grêmio hoje contra o Santos, lá em São Paulo, pela Copa do Brasil, pelas oitavas de final. Às 7h30 da noite, o Grêmio joga contra o Santos. Exatamente neste horário, o grupo de Paulo ali, o de Paulo Expresso, vai estar lançando sua nova atividade. À noite, ali a pizza, na Pedra, ali onde tem o supermercado Grepar, na Oswaldo da Aranha. Mais uma boa pedida, assistir o jogo do Grêmio, comer uma pizza lá na Casa de Paulo Expresso. Canta Maria Expresso. Pois é isso aí, meu amigo. Eu volto amanhã e vou falar sobre o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia.
www.ludfor.com.br